Queridos irmãos e irmãs, boa noite, a paz do Senhor. Como eu vim numa igreja japonesa, konnichiwa. Muito bem, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu adoro essa cidade, gosto muito de Niterói, morei aqui 5 anos. Foi um tempo muito importante da minha vida, entre os anos de 80 e 85. Nós morávamos aqui, 12 rapazes, numa república de estudantes ali na rua Andrade Neves. Era uma república conhecida como a Florilégio da Loucura, era como nos conheciam naquela época aqui na UF. Éramos 12 jovens cristãos de 10 igrejas diferentes, denominações diferentes. Tínhamos uma reunião de oração toda segunda e toda quarta-feira na nossa república. E segunda-feira tínhamos quase 50 estudantes num apartamento pequeno, orando. E a gente evangelizava muito aqui na UF e no bandejão na economia, porque o bandejão da escola é, de fato, o lugar onde você fica mais espiritual. Porque quando você vê a comida, você tem que orar, não é não? Você tem que dizer, Senhor, tem misericórdia, vou comer isso aqui. E quando você come e não acontece nada, você tem que orar de novo, né? E é impressionante como essa dinâmica de relacionando o espírito e o mundo, o bandejão e a comida, como isso permitiu que algumas pessoas conhecessem o Senhor. Eu me lembro de uma vez, era terça-feira, e terça-feira na economia a gente sempre comia Bom, eu não vou descrever a comida, a gente sempre comia alguma coisa desafiante. E quando na hora do almoço eu olhei para aquela comida, lembrei da comida dos meus pais, lá em casa, lá em Friburgo. Eu lembrei daquela comida e falei assim, tudo dá graça, eu tenho que agradecer, Senhor, eu tenho que agradecer isso aqui, pedindo a Deus o estômago de teflon para poder comer aquilo. Então, eu fechei os olhos para orar, e quando eu abri os olhos, tinha uma moça na minha frente, sentada, e ela falou assim, você está passando mal? Eu falei, ainda não. E ela disse, mas eu vi você de olho fechado. Eu falei, pois é, eu estava agradecendo a Deus a comida. E você fala com Deus? Eu falei, eu falo. Ela falou, nossa, eu sabia que essa comida era ruim, mas... Eu falei, você não sabe de nada. Ela, o quê? É que Deus fala comigo também. Ah, é? Me explica. Bom, já que você pediu, eu expliquei. E nós jantamos juntos, almoçamos juntos ali no bandejão, e eu expliquei para ela. 3 meses depois, na porta da nossa república, toca na porta, eu vejo que era ela tocando na porta. E ao lado dela tinha um jovem, que eu não conhecia. E eu abri a porta, ela disse, você lembra de mim? Eu falei, lembro do bandejão. Ela, isso mesmo. Pois é, naquele dia eu cheguei em casa, fiquei pensando no que você compartilhou no bandejão. E no final do dia, eu tive que dobrar meus joelhos e entregar minha vida a Jesus. Falei, é mesmo, é. Só que é o seguinte, esse rapaz aqui ao lado é meu noivo, e eu não sei explicar para ele o que aconteceu comigo. Você pode explicar para ele o que aconteceu comigo? Eu falei, vamos para o bandejão. Vamos para o bandejão, porque lá eu sou muito espiritual. Lá eu consigo explicar para ele. Então, esse bandejão da economia e o bandejão do Antônio Pedro tem muitas histórias que eu posso ir contando cada dia um pouquinho. Nos 5 anos que a gente passou por aqui, das experiências de evangelização que foram muito interessantes. Nesse esforço incipiente, mas obediente, de relacionar o ouvir o Espírito e discernir esse movimento do Espírito, a ação do Espírito na vida daquela pessoa, naquela situação, e ouvir o mundo, e relacionar essas duas coisas. Então, esses desafios não acontecem somente nas esferas do pensar teológico, eles acontecem na casa, quando a gente tem que relacionar com a esposa, na disciplina dos nossos filhos, no lugar de trabalho, no táxi que a gente está dirigindo, no ponto de ônibus. Em qualquer lugar, nós, como povo de Deus, somos chamados a estar atentos a essa dupla realidade de ouvir o Espírito, discernir o mover do Espírito, reconhecer o que o Espírito está fazendo na história e ouvir o mundo para dar respostas relevantes, de acordo com o Espírito,
a esse mundo. Eu tive um aluno de teologia que disse o seguinte para mim: professor, eu estou com um problema muito sério. Eu falei: qual é o seu problema? Depois que eu comecei a estudar teologia, tenho dificuldade de conversar com a minha esposa. Eu falei: qual é a dificuldade? É claro, nunca leu Berkhoff, nunca leu... Eu falei: é? E qual é a sua dificuldade? É que eu não sei mais como dialogar com a minha esposa. O que eu devo fazer? Eu falei: deixa o curso de teologia. Ele disse: como deixar o curso de teologia? Eu falei: claro, se a sua teologia não te faz melhor esposo, esquece. Se a tua teologia não te faz melhor pai, esquece. Se a tua teologia não te faz melhor amigo, esqueça. Se a tua teologia não te faz melhor cidadão, não serve para nada. Aliás, você só vai ser aprovado no meu curso quando você trouxer a sua esposa no final do semestre. Eu vou fazer uma entrevista para ela para saber se de fato você merece ser aprovado nesse curso de teologia ou não. Porque toda boa teologia, meus irmãos, nos leva aos joelhos. Toda boa teologia nos leva à oração. Se a sua reflexão teológica não te leva à oração, não é boa teologia. Toda boa teologia te leva, no final do dia, a responder da seguinte forma: seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a declaração mais revolucionária que a igreja pode fazer. Quando é capaz de, em qualquer circunstância, orar como Jesus orou: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, boa teologia nasce do joelho e nos leva ao joelho. Nasce da oração e nos leva à oração. Se a nossa teologia, se a nossa reflexão teológica não nos leva à oração, alguma coisa equivocada está com a nossa teologia. Bom, eu comecei pela conclusão, porque o pessoal vai sair 9 horas para tirar o carro. Outros vão dormir, então se dormir já pegou a conclusão, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Sempre que eu tenho um bom pretexto para vir em Niterói, eu gosto de vir, porque essa cidade tem um lugar muito especial no meu coração. Niterói, para mim, é meu ponto de partida em muitas maneiras. Depois eu posso explicar com calma com vocês o que eu quero dizer com isso. Bem, a pergunta que me foi proposta nessa noite é possível comunicar o Evangelho de forma contemporânea e cativante, sem, contudo, distorcê-lo ou destruí-lo? Boa pergunta. Difícil pergunta, mas boa pergunta. Então, eu quero responder essa pergunta hoje, pensando nesse dilema, nessa disciplina que o Stott propôs para a gente, de aprender a ouvir o Espírito e ouvir o mundo, trabalhando 3 dimensões importantes desse diálogo, que é a questão da identidade, a questão do propósito e a questão do contexto onde está a igreja. Qual é a nossa identidade como povo de Deus, qual é a questão do nosso propósito como povo de Deus e a questão do contexto como povo de Deus. Eu vou usar um versículo que vai nos conduzir nessa reflexão nessa noite, um versículo que vocês conhecem, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês vão lembrar que essa carta é uma carta de encorajamento. A igreja está passando por um momento muito difícil, onde o contexto no qual a igreja está inserido pressiona a igreja de várias formas. No caso aqui, nós estamos falando da pressão do tipo perseguição mesmo. Mas a igreja, sempre uma igreja obediente, sempre uma igreja relevante ao Evangelho, vai sempre gerar algum tipo de tensão e crise. Porque um anúncio do Evangelho vai sempre chamar a pretensa luz do mundo de pretensa luz. E o Evangelho sempre vai apontar aquilo que é trevas, e dizer: isso é trevas, não é luz. Então, no anúncio do Evangelho, há uma dimensão de confronto e há uma dimensão de conflito. A obediência sempre nos leva a deixar o lugar de comodidade para o lugar da incomodidade, do conhecido para o não conhecido. Mas o anúncio do Evangelho sempre exige resposta, sempre produz conflito e tensão, porque ele acusa as falsas luzes, dizendo que são falsas, e revela o conflito e a real natureza do mundo que está ao nosso redor. Então, essa carta é uma carta de encorajamento, onde o apóstolo Pedro está preocupado em encorajar os irmãos com alguns temas.
Por exemplo, ele diz que é certo sofrer quando se faz a coisa certa. Muitas vezes a igreja vai sofrer por fazer a coisa certa. Esse é um tipo de realidade que essa igreja estava vivendo. Ele diz que devemos passar pelas adversidades da mesma forma como Cristo passou. Que o caminho de saída é o caminho através. Que o exemplo de Cristo, na maneira como ele resistiu e trabalhou e lidou com a adversidade, deve modelar para a sua igreja, o seu corpo, a maneira pela qual nós passamos pela adversidade. Esse é um outro tema que ele adverte, que ele encoraja os irmãos nessa carta. Nessa carta também ele diz que Cristo morreu em nosso lugar para nos libertar do pecado. Isso nos dá um sentido de privilégio e responsabilidade muito grande. Nessa carta, ele diz que os cristãos devem viver de maneira correta em todo o tempo, mesmo quando vivemos em tempo de hostilidade. Isso aqui é muito importante. Lá vai a questão para vocês. Porque quando vivemos ambientes de hostilidade, é muito sutil e muito fácil mudar a natureza da igreja, tentando transformar a igreja em grupo de pressão como se fosse um lobby político. E muitos líderes lidam com a igreja hoje como se fosse um lobby. E a igreja toma posição de tal forma que ela deixa de ser aquele espaço aberto para que todo pecador se aproxime. Porque a ação da igreja como lobby afeta a natureza da missão e da identidade da igreja. Depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas a hostilidade pode gerar em nós um sentido de defesa tão grande que nós nos tornamos mais parecidos com um partido político, com um lobby, do que com uma igreja que acolhe. Esse é o perigo. Que a nossa esperança do futuro está baseada na ressurreição de Cristo. Isso houve ressurreição porque houve morte. Onde a cruz tem que ser central na nossa teologia. E o caminho da cruz não é um acidente na história, não é? Então, vamos ler o texto, com essas referências de contexto na mente, para tentar trabalhar com essa pergunta que nos foi proposta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vamos voltar para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo 9 pode ser dividido em duas grandes categorias: identidade e propósito. Qual é a natureza da igreja? Qual é a identidade da igreja? Qual é o propósito da igreja? Nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a característica da identidade da igreja. E aí vem um propósito: anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Identidade e propósito. A igreja é a grande agência, a igreja é a agência de reconciliação na história. Deus, há muito tempo atrás, antes dos tempos eternos, iniciou um projeto na história. Um projeto de redenção na história. E esse projeto de redenção na história tem o seu clímax em Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, é essa agente de reconciliação na história, essa agência de reconciliação na história. Tudo que nós fazemos como igreja tem que estar imbuído, nutrido, impregnado dessa dimensão da reconciliação.
Nós somos embaixadores do Evangelho da reconciliação, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, qualquer atividade da igreja, qualquer projeto da igreja, para estar em sintonia com aquilo que Deus está fazendo na história, deve ser uma agência de reconciliação. A maneira como se disciplina na igreja deve promover a reconciliação. A maneira como se recebe as pessoas na igreja deve promover a reconciliação. A maneira como se anuncia o evangelho deve promover a reconciliação. A maneira como se gasta o dinheiro, como se investe o dinheiro, deve promover a reconciliação. A maneira como se organiza o espaço físico, a maneira como se organiza os acampamentos, qualquer atividade da igreja tem que estar centrada, focada, ligada visceralmente à natureza da igreja, que é ser uma agência de reconciliação. Então, uma boa pergunta para avaliar o nosso ministério como igreja é perguntar: de que forma isso que nós estamos fazendo promove a reconciliação? De que forma a maneira como nós educamos na escola dominical promove a reconciliação? Vou dar um exemplo. É muito comum na escola dominical, por exemplo, nós encorajarmos a competição entre os nossos alunos, é ou não? Sim ou não? Vamos ver quem é que memorizou o Salmo 23. E a gente premia aquele que vence, porque teve a capacidade de memorizar mais. Mas a pergunta é: de que forma essa pedagogia promove a reconciliação? Talvez fosse melhor promover a cooperação e não tanto a competição. Quais foram as crianças que decoraram o Salmo 23? Ok, aqui tem. Quais que não decoraram ainda? Então vamos fazer: como é que você decorou? Ensina para ele como é que ele decorou. E aí a gente trabalha mais pelo critério da cooperação, da solidariedade, do que da competição, por exemplo. Então, a nossa proposta pedagógica tem que estar imbuída da natureza da igreja, que é a agência de reconciliação. A maneira como nós estacionamos o carro, recebemos as pessoas, gastamos o dinheiro, cantamos, pregamos, ensinamos, qualquer atividade da igreja. Se não promove reconciliação, é perda de tempo. Estamos gastando energia com aquilo que não interessa. Estamos discutindo, debatendo, mas fora do projeto, daquilo que Deus está fazendo na história. Deus em Cristo produz a reconciliação de todas as coisas, e a igreja é essa agência de reconciliação na história, apontando para essa realidade futura do novo céu e da nova terra. É verdade, o novo céu e a nova terra ainda não veio, mas os novos cidadãos do novo céu e da nova terra já estão. Então nós somos hoje, na história, um sinal visível daquilo que será a realidade última. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, em Efésios 3, diz que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando quer dar testemunho às potestades e os principados, ele diz: olha para a igreja. O testemunho da igreja não atinge somente a vizinhança. Mas em Efésios diz que os principados e potestades, quando se perguntam qual é desse negócio aí, eles dizem: olha para lá o que eu estou fazendo na história. Ali. O que a história divide, eu reconcilio, eu aproximo. Nós somos, como igreja, a agência de reconciliação. Então, como agente de reconciliação, nós precisamos ter uma clareza quanto à nossa identidade e clareza quanto ao propósito que nós temos como igreja para poder fazermos esse diálogo. Nossa missão como igreja é ser agente da reconciliação, expressando fidelidade às Escrituras e relevância à sociedade. Essa relevância aqui a gente precisa discutir um pouquinho, né? Porque o que é ser relevante? Relevante à sociedade, para a sociedade, ou relevante na sociedade? Relevante para quem? Nós devemos ser capazes de ouvir a Deus, ouvir o mundo, ler de forma adequada a Escritura, ler de forma adequada ao nosso contexto, ler a gramática da Escritura e a gramática da nossa sociedade, construir essa ponte entre essas duas realidades. Mas o nosso chamado a ser relevante é ser relevante a Deus. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho nunca vai deixar, por melhor que seja explicado, loucura,
nunca vai diminuir a sua dimensão de escândalo, porque é evangelho. Tem pessoas que acham que, de tanto treinar na apologética, consegue adequar e ajustar e domesticar o evangelho a tal ponto que já não seja mais escândalo, seja questão de base de lógica 10. 2 mais 2 em base 10, 4. Simples assim. Não. O evangelho, o poder de Deus para a salvação do todo ser humano, sempre vai ter essa dimensão de loucura e de escândalo. Sempre vai ter a dimensão de mistério. Então, ser relevante ao nosso entorno é fazer aquilo que o nosso Senhor acha que é adequado para o nosso entorno. Não satisfazer o desejo e os caprichos do nosso entorno. Isso é outro conceito de relevância. Já não é mais contextualização, é esculhambação, é outro termo no grego, né? Esculhamboron, no latim, é ou não é? Então, é muito importante essa ideia de que nós somos chamados a ser relevantes, e só seremos relevantes ao nosso contexto se formos fiéis à Escritura. Porque só seremos relevantes ao nosso contexto se estivermos sintonizados com aquilo que Deus está fazendo. Quando Ele diz, é isso que você precisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ler para vocês aqui um pequeno texto, escrito por o Dr. Drauzio Varela, aquele que aparece no Fantástico, tempo, né? Domingo à noite, os crentes que não vão na igreja, então vem o Fantástico e tal. Peguei meio mundo aqui, viu? Só que levantou a mão aqui. Ele escreve no Folha de São Paulo, ele escreveu um artigo sobre intolerância religiosa. Ele se define como ateu, ele diz, né? O texto dele diz assim, sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. E é verdade, merece mesmo. Ele diz, não se trata de uma opção ideológica, o ateu não acredita simplesmente porque não consegue. O mesmo mecanismo intelectual que leva alguém a crer, leva o outro a desacreditar. É verdade. Como se a lógica formal clássica, o método cartesiano pudesse explicar a ressurreição. Está entendendo? Aqui o problema é de método, é outra história aqui. Mas tudo bem, merece o respeito da mesma forma. Aí ele diz assim, no finalzinho do texto, quanto aos religiosos, leitor, não os considero iluminados nem crédulos, superiores ou inferiores. Os anos me ensinaram a julgar os homens por suas ações e não pelas convicções que apregoam. Olha, julgar os homens por suas ações. Não foi isso que Jesus tinha em mente quando ele disse, por aquilo que vocês fazem, os homens vão dar glórias a Deus? A gente pode não ter capacidade de discutir quem é Deus no nosso lugar de trabalho, na nossa família, na universidade, mas as pessoas vão perguntar para a gente por que a gente faz dessa forma, por que a gente age dessa forma. Deixa eu contar para vocês um caso de um cearense amigo meu, gente boa que só, funcionário do Banco Central, lá em Fortaleza. Ele descobriu que ia ter um concurso no Banco Central, onde só havia uma vaga. E ele disse, vou fazer esse concurso. E descobriu que todos os amigos do departamento dele iam fazer também esse mesmo concurso. Ele descobriu que ele, diferentemente dos seus amigos, sabia muito mais matemática financeira que os outros. E era uma exigência para esse concurso saber matemática financeira. Então ele disse o seguinte, pessoal, olha só, vamos fazer assim. Depois do expediente, quem quiser, eu vou dar um curso para vocês de matemática financeira. E o pessoal disse para ele assim, você está louco? Nós somos teu concorrente. Como é que você vai ensinar para a gente matemática financeira? Vai ensinar o pulo para o gato? Ele disse, vocês não entenderam nada, gente. Vou explicar. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então funciona assim. Se o Deus Altíssimo quiser que essa vaga seja minha, não adianta, ninguém vai passar, só eu. Você pode se esforçar o quanto você quiser. Essa vaga é minha, ponto. Agora, se o Senhor Deus não quiser essa vaga para mim,
e algum de vocês forem aprovados nesse concurso, eu terei a alegria de, como servo do Deus Altíssimo, ter contribuído para a sua aprovação. Todo mundo ficou boquiaberto, porque não é muito comum esse tipo de atitude, não é verdade? Ainda mais em época de concurso, não é verdade? O pessoal sai dirigindo e joga taxinha na rua para ver se o carro fura pneu, essas coisas assim, para chegar atrasado, né? Enfim. Teve o concurso, todo o país fez o concurso, teve uma aprovação só. Quem foi que foi aprovado? O dito cujo. Resultado, nos seus colegas de trabalho, fizeram uma festa para celebrar a aprovação desse nosso irmão. E o testemunho que ele deixou foi impressionante. E aí alguns começam a perguntar: por que é que você agiu assim? Deixa eu piorar um pouquinho a história. Esse mesmo sujeito chega no Banco Central em Brasília e descobre que um colega de departamento vai ser demitido por justa causa. Agora imagina, funcionário público federal, Banco Central, ser demitido por justa causa. Pouca coisa não fez. É assim, muita água, é muita cachoeira o negócio, entendeu? Deixar a torneira aberta. Era um Foz do Iguaçu, era uma catarata esse negócio. E aí, o cabra devia a agiota, estava perdendo o casamento, enfim, era um... desgraça pouco é bobagem, como diria minha mãe numa situação dessa. Devia a todo mundo, não pagava ninguém. Foi até esse meu amigo e disse: fulano, eu soube que você é cristão, você é minha última esperança. Aí já, quando você ouve um negócio desse, você treme, você põe a mão assim, bebe um pouco d'água, não é verdade? O que você está precisando? Eu estou precisando de um empréstimo para pagar as minhas dívidas. A reputação de pagador de dívida dele era muito boa. E ele perguntou: qual o valor que você precisa? E ele disse. Eu chego em casa à noite e recebo uma ligação desse meu irmão lá de Brasília, dizendo: Zé, me ajude a orar. O que eu faço numa situação dessa? Ele disse que eu sou a última esperança dele. Só tem um problema. O valor que ele me pediu é toda a economia minha e da minha esposa de anos. O que eu faço numa situação dessa? Falei: rapaz, o dinheiro é teu, deixa eu orar com você, mas o dinheiro é teu, a reputação do sujeito é aquela, mas vamos orar, né? Vamos ver o que Deus te responde. Essa noite a gente ora, amanhã de manhã a gente conversa. De manhã, ele me liga: o senhor me respondeu, Zé. Ah, é? Qual foi a resposta? Ele disse assim: foi Deus que me deu, eu vou devolver para ele. Se ele me pagar, graças a Deus, vai ser um grande alívio. Se ele não me pagar, foi Deus que me deu, eu entrego ao Senhor isso como oferta. E o Senhor dá de novo. Aí eu já estava sentado, dei uma tremida assim, falei, rapaz, por que eu não te pedi esse dinheiro antes? Se eu soubesse disso, eu tinha testado a fé dele antes, vai. 10% já resolvia a minha situação. Eu falei: tá bom, vamos orar, né? O Senhor seja louvado por essa decisão. Ele foi lá e entregou o dinheiro. No mesmo dia, vocês podem imaginar a fama dele no Banco Central. Eu não tenho coragem de dizer no púlpito os adjetivos que ele recebeu, mas você é grandinho o suficiente para imaginar os adjetivos que ele recebeu. Bom, para encurtar a história, depois de um tempo, qual foi a surpresa? Esse sujeito pagou o que devia. Conseguiu rever sua situação, não foi demitido. Resgatou a sua família. E hoje é membro da mesma igreja que aquele irmão. Ele disse:
eu não conhecia Deus, duvidava da sua existência, mas quando eu vi o que você fez por mim, só Deus poderia fazer alguma coisa por mim desse jeito. Ouvir o Espírito, ouvir o mundo. O que é que Deus está fazendo na vida daquela pessoa? O que é que Deus está fazendo nesse momento? Como é que a gente sintoniza o nosso coração com a ação de Deus nesse momento? Então, como identidade, nós somos raça eleita, geração eleita, povo de Deus. A marca externa no Antigo Testamento, a circuncisão, agora a marca interna, o Espírito de Deus que habita em nós, sacerdócio real. É muito interessante que essa expressão sacerdote e realeza sempre está separado na Bíblia. O sacerdote é um e o rei é outro. Esse foi o problema lá do rei Saul, lembra? Se meteu a fazer sacrifício no lugar de Samuel, se lascou, porque as duas coisas estavam separadas. As 3 vezes que aparece essa junção de sacerdote e rei, é com Melquisedeque, em Gênesis, com o Messias e com Jesus. E agora o apóstolo Pedro diz, vocês são sacerdotes e reis. Ele junta de novo essas coisas que estava junto em Cristo. Como sacerdote e reis, vocês apresentam ao povo as exigências, o desejo de coração de Deus, e como sacerdotes, vocês apresentam a Deus a situação do povo. Vocês se colocam na brecha, no meio do caminho, fazendo essa intermediação entre Deus e o mundo, entre o Espírito e o mundo, sacerdote e reis. Vocês são nação eleita. E aqui, Pedro, de novo, junta 2 coisas, uma coisa comum com uma coisa incomum. Nação é uma coisa comum, mas eleita, nação santa. Agora, o conceito de santidade aqui vai para além de piedade pessoal, de ficar com as pupilas dilatadas, com cara de anjo, chegando na igreja voando. É para além de um conceito de santidade cerimonial. É uma santidade que preserva a vida. É uma santidade que tem implicações éticas. É uma santidade que se aplica na maneira como você usa o dinheiro, usa o seu tempo. É a santidade do ano do jubileu, do ano sabático. É essa santidade da forma como o povo de Deus vivia. É o caráter de Deus expresso. Então, santidade aqui não é um comportamento ideal do cristão ou da igreja, não é uma condição individual ou comunitária. Santidade aqui é a aplicação da natureza de Deus em nós. É a minha obediência à lei, é quando eu imito a santidade de Deus. Um exemplo disso é o perdão. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, estou com uma vontade de perdoar hoje. Dá de um lado que eu vou dar o outro. Provoca, provoca, provoca. Hoje eu quero perdoar. Ninguém levanta assim. Tem alguém que levanta assim? Fala a verdade. Já ia mandar para a disciplina, para o quartinho lá em cima, né? Ninguém levanta assim. A gente perdoa, porque aquele que é perdoado não pode negar perdão. Não é verdade? Porque a gente diz assim, Senhor, para o próximo justiça, para mim misericórdia, está entendendo? Mas não é assim. Quando eu tenho essa obediência ativa, de obediência a Deus, à lei de Deus, eu aplico na minha vida aquilo que é a natureza santa de Deus. Então eu imito a Cristo, eu imito ao Senhor Deus. Então essa santidade depende de Deus. Essa santidade é a imitação do caráter divino, está vinculada à obediência a Deus. Essa santidade tem implicações práticas, sociais, comunitárias. Tem benefícios para toda a humanidade. Deixa eu explicar isso de maneira mais clara para vocês. Vamos supor que eu seja médico, tá bom? E aí, como médico, eu estou em casa trabalhando com a minha esposa no jardim, que eu gosto de fazer ao sábado à tarde, com a minha mão até aqui enfunada em esterco, em flores, tudo isso lá. Cuidando do jardim. Aí toco o meu celular e diz assim, Zé, um paciente seu está aqui em coma,
entrou na sala cirúrgica, a intervenção imediata, vem para cá já. E aí eu largo o meu jardim, entro no meu carro, vou correndo para o hospital, entro na sala do centro cirúrgico sem fazer nenhuma asepsia e vou tocar no meu paciente. Se ele estava mal, agora já está com Jesus, não é? Porque... Mas os médicos sabem o que é santidade. Todo mundo que entra no centro cirúrgico sabe o que é santidade. Toda dona de casa que cozinha para os seus filhos sabe o que é santidade. Você tem todo um processo de asepsia, de limpeza. Porque quanto mais limpo você for, quanto mais santo você for, menos risco corre seu paciente. Quanto mais limpo está as suas mãos no manuseio do alimento, menos risco tem o seu filho de comer uma coisa estragada, uma coisa ruim. Então a santidade preserva a vida. Um esposo santo preserva a vida da esposa. Uma esposa santa preserva a vida do esposo. Pais santos preservam a vida dos filhos. Filhos santos preservam a vida de pais. Pastores santos preservam a vida da igreja. Porque santidade é preservação da vida. Toda forma de vida. Então, santidade aqui não é cerimonial. Não é andar com a pupila dilatada, falando esquisito, com uma Bíblia grande, tremendo, dando chilique. Isso é loucura. Não é santidade. Esse trejeito assim, a gente leva para outro lugar. Para essa linha do sossega-leão espiritual. Santidade é preservação da vida. Santidade não é chatice. Deus não é desmancha prazer, está entendendo? Quando você chega no trabalho e você se aproxima da rodinha e os seus colegas de serviço mudam a conversa porque você chegou, você está preservando a vida deles. Santidade é preservação da vida. Sabe por quê, gente? Porque esse mundo jaz no maligno, não é? O salário do pecado é a morte, não é? Mas esse mundo só consegue subsistir porque subsiste em quem? Nele, que é santo. Nós vivemos, nos movemos e existimos nele, porque ele é santo. É a santidade que torna a vida possível. Então, quando a gente fala de ser relevante ao mundo, não é ser menos santo, é ser mais santo. Mas não é uma santidade de igreja. É uma santidade de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é a santidade de domingueiro. É a santidade que você tem na igreja, mas tem na maneira como você trata a sua empregada doméstica, como você trata o porteiro do seu prédio, como você trata o seu funcionário, como você trata o seu patrão. Como você cuida, por exemplo, das suas horas de trabalho. Porque você não faz para ele, você faz para o Senhor. Daniel nunca trabalhou para um rei ou um imperador santo, é ou não é? Nabucodonosor, Dario, Ciro, só pinta braba. Não é verdade? Pior impossível. Nunca antes na história do rei. Aí descobriu lá, ó, Daniel, é o seguinte... Boato aqui, ó, saiu no Diário Oficial. O rei vai fazer Daniel chefe da auditoria. Ih, estamos lascados. Acabou agora a mamata. Temos que armar contra ele. Vamos armar contra Daniel? Vamos. Contrata aí a quinta coluna, o pessoal da ABIN. Vamos descobrir os podres de Daniel. Leva na Câmara do Fantástico, escondido. Passou um tempo, a Comissão da Verdade não achou nada em Daniel. Falou, olha, o negócio é o seguinte, o cara, Daniel 6,4, ele é bom trabalhador, honesto, diligente, não tem nada para pegar o cara, a não ser alguma coisa relacionada com o Deus dele. Ah, então é por aí. A questão é religiosa. Vai lá no rei, mexe no ego do rei. O rei é o seguinte, foi feita uma pesquisa no Império,
E o Ibope disse que o senhor é o rei mais querido de toda a história da Pérsia. O povo está até pensando em fazer uma festa especial para o senhor. Estão sugerindo uma coisa que a gente achou interessante aqui, a assessoria do rei, que durante 30 dias, só 30 dias, a gente só adore o rei. O rei, que isso? Isso é demais para mim. Não, rei, é o povo que está querendo. Nunca antes na história desse povo o índice de popularidade foi tão alto assim. O rei, bom, já é o povo que quer, então faz aí a lei. O pessoal armou, diário oficial, Daniel está lascado. Daniel chega na hora do almoço, no departamento lá, e pessoal, já viu o diário oficial de hoje aí? Não, não vi não. Mas saiu aí um edito novo aí, meu, você tem que parar de orar. Aí Daniel ora aquele negócio lá e diz, oxi, agora lascou. No hebraico, agora lascou. Lascou. Lascou no hebraico tô ferrado. Tô ferrado é mais pro grego, Enfim. Aí Daniel podia, né, passar 30 dias orando em voz silenciosa, não podia? Andar pelo palácio, não podia? Podia colocar uma cortininha na janela? Não podia. Fala assim, Daniel, cabeça dura. Não podia ter colocado uma cortininha na janela? Ou então entrar debaixo da toalha e orar debaixo da toalha? Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Mas o cara vai lá, no mesmo lugar, na janela, com o rosto na mesma direção, e ora 3 vezes ao dia. Por que ele faz isso? Vocês lembram 1 Reis 8? A promessa na consagração do templo? Quando vocês pecarem, eu espalho vocês pela terra, mas quando vocês se arrependerem e orarem com seu rosto voltado para Jerusalém, eu busco vocês onde vocês estiverem e trago de volta para Jerusalém, não é isso? Daniel vai lá, acha no seu Garmin, no seu GPS, Jerusalém está para lá, escancara a janela, mete o joelho no chão, põe a luz na face, ainda põe assim, eu estou aqui, ó. Coloca no Twitter dele, vou começar a orar. Vai para o Facebook. Ele mete a Face no Windows e começa a orar. Mais vale obedecer a promessa do Deus de que o edito do rei. E ora, e ora, e ora. Aí não tem jeito. Vai ter que enfrentar os leões. Que nesse momento Deus fechou a boca dos leões com uma crise vegetariana, mas alguns séculos depois os tataranetos desses leões comeram os cristãos. Mas enfim, mas aqui, nesse momento, Daniel desce na cova dizendo o seguinte, olha, segura as pontas porque o que vem atrás de mim é muito melhor. Minha carne não está envelhecida, mas vem um filezinho jóia aí, só esperar. Então Daniel desce, passa o seu tempinho na cova, o rei vem e pergunta, Daniel, você está aí? E a turma toda dizendo, o rei deve estar com algum problema, né, tadinho? Vai perguntar se Daniel está aí. Enquanto eles estão rindo, ele ouve assim, estou aqui, rei. Hein? E Daniel, que não prega em nenhum momento, o rei prega no lugar dele. A partir de hoje, o rei diz, a partir de hoje, quem vai ser adorado aqui é o Deus de Daniel. Ele faz um sermão lá, é ou não é? O que Daniel aprendeu ali? Que quando a gente cuida da nossa integridade, do nosso coração com Deus, Deus cuida da nossa reputação, está entendendo? E aí Daniel serviu até o 1º ano do rei Ciro. Quem foi o rei que mandou o povo de volta para Jerusalém? Ciro. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. Santidade é preservar a vida, toda forma de vida. Isso tem implicações sociais, econômicas, políticas, espirituais, relacionais, existenciais, enfim. Artísticas. Povo exclusivo de Deus.
esse conceito de exclusividade, de ser um povo exclusivo de Deus, a gente está perdendo um pouquinho, né? Ideia de povo está prejudicada, e povo exclusivo de Deus. Qual é o propósito? Para proclamar, anunciar, tornar conhecido. Tornar conhecido esse evangelho da reconciliação. Deus na história agindo de forma redentiva, o clímax dessa ação é Cristo, ele forma uma igreja para apontar para Cristo, para anunciar esse mesmo evangelho da reconciliação, e nós somos um povo exclusivo, uma nação eleita, um povo sacerdócio real, que tem como propósito anunciar esse evangelho, ouvir com clareza do Senhor quem nós somos e para o que existimos. Ouvir o Espírito que nos diz: vocês são povo exclusivo de Deus, um povo que tem uma vida santa, não uma vida chata. Essa palavra chata não aparece na Bíblia. É vida santa, não chata. Seja qual for a atividade que você estiver exercendo, você é um povo separado para ser santo, como médico, como professor, como motorista de táxi, como açougueiro, como coletor de impostos, como, enfim. Qual é, então, o contexto no qual nós somos chamados a ouvir? Que mundo é esse que nós somos chamados a ouvir? E aqui eu vou usar um pouco do pensamento de dois autores. Um é o Stott, que inspirou essa conferência, e outro é um cineasta russo, cristão, católico, que morreu alguns anos atrás de câncer, chamado Andrei Tarkovsky, que encarava a sua arte como um sacerdócio. Eu vou dialogar um pouco com esses dois autores aqui. É 9h30 que você falou, né? Tá bom. O Stott diz o seguinte, nesse livro dele, que foi mencionado, que na sociedade que nós vivemos, o ser humano tem três grandes buscas. O ser humano busca por transcendência, o ser humano busca por significado, e o ser humano busca por comunidade. Isso é uma conclusão do Stott sobre aquele texto de Eclesiastes 3, que diz que Deus colocou a eternidade no coração humano, Eclesiastes 3:11, diz: como é que o ser humano expressa esse seu anseio pela eternidade? Essas três buscas: por transcendência, por significado e por comunidade. E como é que se expressa essa busca pela transcendência? E aqui eu vou usar um outro autor que eu não citei aqui, Ernesto Sábato, um ex-físico nuclear argentino que faleceu o ano passado, que se tornou romancista porque ele acreditava que a física, a matemática, era um mundo perfeito, que daria a ele a sensação de existência que ele precisava encontrar para a vida. Ele descobriu, tanto no marxismo, que não era assim, descobriu que a matemática não era assim, que a física não era assim, abriu mão da ciência, abriu mão da ideologia, se tornou um escritor, e escreveu coisas lindíssimas. Mas tem um livro que ele escreveu, o penúltimo livro que ele escreveu, que chama-se Antes do Fim. No Brasil foi traduzido pela Companhia das Letras. As pessoas foram até o Sábado e falaram assim: Sábado, você poderia escrever uma carta para os jovens, ele já com 90 e poucos anos? Você poderia escrever uma carta para os jovens antes que você ficasse completamente cego? Ele estava ficando completamente cego já. E ele escreveu esse livro, Antes do Fim. E nesse livro, esse agnóstico Sábado, que não é de nada cristão, diz o seguinte: somente os estúpidos creem que o problema das drogas é um problema de ordem policial. Drogas é problema de ordem espiritual. É a busca pela transcendência. Então, o drogado, de alguma forma, não aguenta a realidade, ele busca nas drogas uma forma de escapar dessa realidade.
Quando o efeito da droga passa, o que ele faz? Se injeta mais droga para poder escapar da realidade. Ele fica fugindo da realidade. Não é isso? Então, a falsa transcendência é essa transcendência que te tira da realidade, te joga numa dimensão da qual você nega a realidade. A boa transcendência é aquela transcendência que te capacita a viver a realidade, não a fugir dela. Tem um livro do Leonardo Boff chamado Tempo de Transcendência, onde ele diz que, na verdade, o cristão devia falar, em vez de falar em transcendência, devia falar em transdescendência. Cristo transcende. O verbo se fez carne, Filipenses 2, aqui nozes. O verbo se fez carne, ele se esvaziou e assumiu a forma humana e morreu morte de cruz. Então ele diz que a boa transcendência é aquela transcendência que te capacita a viver a realidade, não te tira dela. Então, se a sociedade em nosso entorno busca por transcendência, o evangelho que nós anunciamos deve ser um evangelho que assume a sua natureza de ser um evangelho de Deus, que vem de Deus para nós, que transcende e que nos capacita a viver a realidade, não a fugir da realidade. A oração de Jesus é: eu rogo para que os livres do mal, não que os tires do mundo. Mas tem muita prática cristã, muita vida cristã que é uma fuga da realidade. Eu estou cansado de receber meu gabinete pastoral pais que os filhos não respeitam mais, porque os filhos não ouvem mais. Eu digo: e por quê? Mas pastor, eu passei a minha vida inteira na igreja. Eu falei: é esse o problema. E o tempo com o seu filho? E o tempo com a sua esposa? E o tempo com o seu esposo? Ele não conhece você, e agora você quer bancar uma de durão? Ele nunca ouviu a tua voz, nem reconhece a voz agora. Porque uma fé cristã que foge da realidade, mais presa ao êxtase e à experiência mística religiosa, mesmo que seja de caráter evangélico, mas que nega a realidade. É uma fuga. E aí Marx vem e diz: religião é o ópio do povo. Com toda razão. Com toda razão. Porque essa religião é mesmo o ópio do povo. Porque não capacita as pessoas para viverem a realidade. Não torna a fé o melhor cidadão, não torna a fé o melhor pai, não torna a fé o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho. A fé não tem um aporte concreto. Wesley vai dizer: não creio em conversão que não se transfere em impacto para a sociedade. Onde é que estão esses sal da terra e luz do mundo? Que não estão salgando e nem iluminando. Onde é que está? E se o sal não serve para salgar, então, o que diz o texto, não é verdade? Então, essa realidade da transcendência desafia a igreja na sua capacidade de adoração. A adoração não é experiência de transe gospel, viu, gente? A adoração é uma resposta consciente ao Deus que se revela a nós. A adoração e experiência com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, não significa supressão de razão. Atos 1, desce o Espírito. A igreja fica cheia do Espírito. Atos 2, a igreja cheia do Espírito perseverava na doutrina dos apóstolos. Um dos sinais de ser cheio do Espírito é aprender. É perseverar na doutrina dos apóstolos. Palavra e Espírito andam juntas. É palavra do Espírito e Espírito da palavra. Quando se associa essas coisas, aí lascou. Do grego lascou mesmo. Essa experiência de espiritualidade que desassocia a palavra do Espírito, a igreja cheia do Espírito persevera na doutrina dos apóstolos. Ela aprende, usa a razão. O apóstolo Paulo vai no seu caminho para perseguir os cristãos e cai. Não cai do cavalo, viu, gente? Quem cai do cavalo é São Jorge.
O texto não menciona cavalo, gente. Não sei quem meteu um cavalo. Algum corintiano meteu um cavalo ali naquele negócio. Quem cai do cavalo é São Jorge. Diz que o apóstolo Paulo cai. Mas o texto não menciona cavalo, burro, charrete. Ele podia estar de skate. O apóstolo Paulo era irado, não é? Yeah! Aí o apóstolo Paulo cai e tem aquela experiência daquela luz. E você sabe, o apóstolo Paulo é um bom judeu, ou não é? Ele sabe quem é que habita em luz. Quem é que habita em luz, gente? Deus. Ele sabe. Ele diz: quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Não, estou perseguindo a igreja. Não, quem persegue a igreja persegue a mim. Ele tem uma experiência enorme de ver o Senhor Jesus e faz perguntas. Ele não deixa de pensar e diz: quem é você? Estar cheio do Espírito não significa supressão da capacidade de pensar. Não foi que Deus criou até aqui, daqui para cima foi o diabo. Não, Ele criou isso tudo. O negócio é manter a nossa mente de joelhos, submissa. Mas esse cristianismo que se transforma de um anti-intelectualismo, diz assim: você tem que crer mais e parar de pensar. Falei: e você está me explicando isso? Você está usando a sua mente para dizer que eu não devo usar a minha? Como é que é isso? O justo viverá pela fé e não por vistas. Fé está desassociado de visão, não de razão. Então, essa busca pela transcendência exige de nós uma qualidade de adoração que não seja marcada por um ritualismo sem realidade, um formalismo sem poder, uma euforia sem temor. No fim, uma religiosidade sem Deus. Aconteceu com Israel isso, pode acontecer conosco. O Senhor disse para Israel: quem pediu a você esse tipo de sacrifício? Ou a igreja de Laodiceia, lá na adoração, e o Senhor dizendo: pois eu estou do lado de fora, batendo na porta, se você abrir eu entro. E o povo adorando do lado de dentro, o Senhor do lado de fora, está entendendo? Aconteceu lá, acontece de novo aqui, gente. Se a igreja de Jesus voltasse a ter clareza de que o Espírito Santo de Deus anda no meio de nós, e assim: eu conheço as suas obras, eu ando no meio de vocês, o nosso conceito de reverência seria outro, não é? Você tem certeza que você está me falando esse tipo de coisa? Esse tipo de linguagem? Esse tipo de palavra? Sabendo que o Espírito Santo caminha entre nós e conhece as nossas obras, você continuaria dizendo essa mesma coisa? Não, o louvor não foi muito legal hoje, porque não cantou aquelas músicas assim de... que você bota o ovo cru na boca, a hora sai cozido assim, quente. Que você faz o hambúrguer na testa, assim, queima na chapa, assim. Não cantou. Eu falei: é? E você ficou chateado? Porque o louvor ficou meio assim. Eu falei: é, Espírito Santo, eu não sabia que você estava encarnado nessa pessoa. O louvor não é para você, cara pálida. Quem disse que o louvor é para você se sentir bem? Quem foi que disse isso? Que o louvor é hit parade, as 10 mais do verão. Que é para você ficar feliz ou não feliz no louvor. Não. A finalidade do louvor é agradar a Deus. Uma vez eu conversando com Henri Sobel, ele disse assim: a função da exposição bíblica são duas, as funções. Eu falei: quais são, Henri Sobel? Aquele rabino que roubou a gravata lá em São Paulo. Ele disse: a função da exposição bíblica é consolar os abatidos. Falei: ok. E a segunda? Abater os consolados. Falei: Não é só gravata que ele sabe fazer, ele também dá uma bola dentro. Então, na igreja, o povo já sabe. Hoje, 2 grupos vão sair daqui: os consolados e os abatidos.
mas sempre nas mãos de Deus. Busca por sentido. Os mitos da modernidade, vamos ver isso amanhã à noite, não responderam à questão o que é o ser humano. Reduzir a verdade ao reducionismo científico não respondeu os anseios. Como nunca é necessário que se estude novamente a antropologia bíblica. Qual é o sentido da vida humana? Quem é o ser humano? Eu propus um debate na minha turma de seminário de ética sobre o MMA, a casa do... Como é que chama aquele negócio lá? Casa do soco lá? É o TUF, não? É TUF mesmo? É isso mesmo? TUF. Ultimate Fighter. É isso mesmo? É. E o conceito bíblico de ser humano. Qual é a antropologia por trás do MMA? Eu sei, se tiver algum irmão que luta aqui o MMA, eu vou dar o meu outro lado da face, tá bom? Mas qual é o conceito humano? É um tipo de esporte que dignifica a imagem do Criador expressa na outra pessoa? Ou é mais melhor dar do que receber, né? O judô, por exemplo, é uma luta que eu teria coragem de lutar com meu filho, ou com meu pai, ou com qualquer irmão da igreja. Agora, aquela luta eu acho que eu não teria coragem, não. Desfigurar a pessoa. Eu estou falando isso porque eu sou pastor de uma igreja onde os jovens fizeram caravana para vir assistir a luta aqui no Rio de Janeiro. Os mesmos jovens que não têm tempo, muitas vezes, de fazer algumas coisas do lado na igreja, mas tem tempo de vir do Rio de Janeiro para cá, pagar um dinheirão para assistir a luta aqui. Eu falei assim, vem cá, o que está nessa lógica? Como é que um povo escolhido, nação eleita, povo separado para Deus, pensa essas coisas? Como é que a gente não faz teologia para o dia a dia? Como é que é isso? Como é que a gente não pensa? Concluindo aqui. Na busca por comunidade, o homem procura pelo próximo, né? O anseio por comunidade. Tanto é assim que as mídias sociais, as redes sociais fazem tanto sucesso, não é verdade? Homens isolados, mas o Facebook detona de sucesso, porque as pessoas querem viver em comunidade, nem que seja em comunidade virtual, não é verdade? Amanhã eu posso trabalhar um pouco mais, estou preocupado um pouco com a hora. Tem um minutinho aqui. Deixa eu dar uma conclusão aqui um pouco. Como é que a gente transforma esse evangelho, esse privilégio de ser povo escolhido de Deus, nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real, para anunciar esse evangelho, para levar das trevas para a luz, levando em consideração esse ser humano que busca por transcendência, que busca por significado, que busca por sentido. Eu mencionei para vocês Tarkovsky disse que a arte ia fazer isso. Num dos seus filmes, ele diz o seguinte: nem mesmo a igreja é capaz de satisfazer essa sede de absoluto que caracteriza o homem, pois, infelizmente, ela só existe como uma espécie de apêndice, copiando ou até mesmo caricaturando as instituições sociais que organizam a nossa vida. A igreja não parece nem um pouco capaz de restabelecer o equilíbrio através do apelo a um despertar espiritual. Ele diz, a igreja se tornou uma caricatura do entorno. Isso é exatamente o eixo da carta de João às 7 igrejas no Apocalipse. O problema é cristológico. Com exceção de uma igreja, João diz assim, todas vocês se tornaram muito parecidas ao seu entorno, tão parecidas ao seu entorno que já não mais se parece com seu Senhor. Eis que eu venho contra vocês e tenho contra vocês isso. Voltem enquanto ainda é tempo. Então, é muito fácil
nós como igrejas, hoje, passamos pela mesma crise que a igreja passou 60 anos depois da morte do seu Senhor, do nosso Senhor. Ficamos mais parecidos com o nosso entorno do que com Cristo. E o evangelho que é parecido com o seu entorno não propõe nada diferente para o seu entorno. Só transforma macumba em boa cumba, mas continua cumba do mesmo jeito. É a mesma forma de pensar, só muda a polaridade. Aí é palavra sem poder. Aí a resposta que a gente ouve é o seguinte: que bom que funciona para você, para mim outras coisas funcionam. Porque eles não veem na nossa vida nenhuma diferença como igreja. E o nosso evangelho não passa de pensamento positivo. O que você faz na igreja no domingo, eu faço o sábado no parque abraçando as árvores. Eu me energizo, eu fico bom, eu sou legal. Existe possibilidade de evangelizar? Claro que sim. Mas a igreja precisa ser uma igreja marcada por uma autenticidade de um povo santo. O que é isso? Um povo empenhado na preservação da vida e toda forma de vida. Um povo santo que entende que santidade bíblica tem a ver com cidadania, com responsabilidade, com coração limpo diante do Senhor e solidário ao próximo, atento ao clamor do próximo. Um povo que sabe que a sua comunidade é uma comunidade espiritual, onde o abatido aqui é consolado e o consolado sai abatido. Onde a disciplina não é jogada para debaixo do tapete, mas é um instrumento de restauração da igreja. Onde a nossa fé mantém essa dimensão transcendente da esperança. Onde a nossa fé mantém esse caráter singular de Cristo. Na minha época, que eu fui universitário aqui no Rio de Janeiro, no meu curso onde eu estudei História, era muito difícil ser cristão, porque as pessoas diziam que nós, que éramos cristãos, nós tínhamos deficiência de inteligência, né? Só pode ser cristão se for deficiente de inteligência, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem um montão de doutor em História que é cristão, sério e tal, que não sei o que. A questão hoje não é mais se você é cristão ou não, porque é legal ser cristão, é legal ter esse lado espiritual desenvolvido. Não importa qual desenvolvimento seja. A questão hoje que pega é a singularidade de Cristo. Quando você diz que só Cristo leva a Deus, aí o pessoal, aí não, isso é etnocentrista. Quem nunca ouviu aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus, né? E não é verdade? É verdade, não é? Sim ou não? Não é verdade, gente. Vou explicar. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Só Jesus nos leva a Deus como Pai. Aprenderam essa agora? Quando for evangelizar, já sabe essa, né? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade. A questão é saber como é que você vai chegar lá. Se você vai olhar no rosto do juiz, ou se você vai olhar no rosto do seu amado Pai. Deus nos abençoe.